Hello there and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Nós estamos aqui hoje na nossa 24ª aula da série Dissecando Frases em Inglês. Olha, já vou começar deixando um recado. Se você não assistiu as 23 aulas anteriores, volte e assista. Essa série está imperdível. E nós estamos aqui utilizando frases em inglês, dissecando essas frases, ou seja, quebrando em pequenas partes para que você atinja a sua fluência, adquira conhecimento linguístico de forma bem variada para você falar inglês fluente de verdade, tá bom? Eu espero que você goste da aula de hoje, porque a aula de hoje realmente promete. A frase é: You are influenced by who you deal with, so be selective with your circle. O que essa frase quer dizer? Você é influenciado pelas pessoas nas quais você lida com. É verdade. Se você não sabe ou não valoriza isso, é verdade, tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda nessa aula. Então, seja seletivo com o seu círculo. Escolha as pessoas certas para estarem dentro do seu círculo, para que você possa lidar com pessoas que fazem você evoluir de verdade. Vamos falar sobre isso nessa aula? Então, vamos lá. Começando do início. You are influenced by. E aqui a palavra influenced, que significa determined, que significa shaped. O que isso quer dizer? São três palavras, são basicamente aqui sinônimos, né? Influenciar, determinar, moldar. A palavra shaped tem esse sentido, né? De moldar. E você é moldado, you are shaped by the people who you deal with. You are influenced by the people who you deal with. You are determined by the people who you deal with. E não sou eu quem estou dizendo. É a ciência. Nós temos inúmeros exemplos de estudos científicos que mostram que as pessoas, elas se adequam ao meio no qual elas vivem. Nós temos exceções? Sempre existe exceção. Nós estamos falando a nível de dados estatísticos, as pessoas são distintas, né? Para algumas pessoas funcionará algo, para outras não, mas na grande, vasta maioria das vezes. E você pode comprovar isso aí por si só. Quando você muda, por exemplo, aconteceu comigo, quando você sai de um estado, Minas Gerais, e vai para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a tendência é que você comece a falar como as pessoas oriundas daquele local, por uma questão natural do cérebro de sobrevivência. O cérebro entende, poxa, para eu sobreviver aqui eu preciso me adequar, e adequação significa ajustar, inclusive, a linguagem. Quando você sai de um país para o outro, você adquire comportamentos que no país de onde você saiu, você não os tinha. E você faz isso no outro país porque você está num processo de adequação. Falando especificamente para mulheres, e as mulheres entenderão muito bem isso. Quando você está num ciclo menstrual, seu ciclo menstrual acontece aí por volta do dia 20, tá? E aí você vai morar com uma pessoa que possui um ciclo menstrual diferente do seu, por volta do dia 10. Olha o que o corpo faz. As duas passam a menstruar mais ou menos por volta do dia 15. Por que isso? Porque o cérebro entende que precisa se ajustar para sobreviver melhor. E as duas se ajustam. Uma do dia 10 passa por 15 e outra do dia 20 passa por 15. Elas se ajustam. Se isso acontece dentro do nosso mundo físico, se você é influenciado por simplesmente uma mudança para fora, né, para outro estado, para outro país, enfim, imagine com as pessoas que você mais convive, né? Imagine com os seus melhores amigos, né? Com as pessoas nas quais você mais convive. Faz toda a diferença isso. E se você tem um objetivo, um alvo a ser alcançado na vida, é importante que você se relacione com pessoas que possuem mais ou menos o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Caso contrário, as pessoas podem puxar você para trás por si só. E o seu cérebro acaba te auto-sabotando e você nem entende por quê, né? Mas de forma inconsciente ele faz isso na tentativa de sobrevivência, porque você está lidando com pessoas que possuem um objetivo diferente do seu. Entende o que eu quero dizer? Então, é importante você guardar isso. Essas três palavras, influenced, determined e shaped, possuem essa mesma conotação. Detalhe aqui sobre pronúncia que eu quero chamar a sua atenção para é esse ED no final dessas palavras, porque nós temos a palavra influence, que é influenciar. E aí, quando você coloca o D, né, o verbo influenciar, colocou o Dzinho no final, ele vai virar influenced, ou seja, influenciado, é passado agora.
tá? Quando eu falo isso no passado, é importante aqui que você não crie uma nova sílaba. Marcelo, existe esse negócio de sílaba em inglês? É claro que existe. Pô, mas meu professor na escola sempre disse que não existia, que não tinha como separar a sílaba. Então, você só separa a sílaba em inglês se você souber falar inglês. Se você não souber falar o idioma, você não vai conseguir separar as suas sílabas. E talvez o professor ou a professora tenha dito isso para você porque entendia tudo de gramática, mas não sabia falar inglês, tá? Como é que a gente separa a sílaba em inglês? Pela pronúncia. Em português também, ok? Não me leve a mal, talvez você não tenha se atentado a isso, mas é em inglês, em especial, pela pronúncia. E aí, quando a gente pega a palavra influenced, por exemplo, nós temos algumas partes em que a gente quebra a palavra. Ó, in, tem uma pausa, flew, tem outra pausa, ance, outra pausa. Influence. Três sílabas, tá? Quando nós colocamos o D, eu não posso criar uma nova sílaba. Então fica influenced. Ó, só tem a única diferença é que tem esse D no final. Influenced. Percebe? Determined. Vamos pegar determined, ó. A palavra normal, sem o D, sem estar no passado. Determined. Determined. Ó, no presente, né? Determined. Determined. Ok? Então, quando eu coloco isso no passado, vira determined. Tá? Então, tem só esse Dzinho. Shaped. Shape. 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 Ó, shape só tem uma sílaba. Shape. Eu não posso falar shape. Shape. Uma sílaba. Quando eu coloco o D, vira shaped. Entende o que eu quero dizer? Quando você... Não é se a palavra é grande, comprida ou pequena. É quando você pausa. Quando você tem uma pausa, você tem uma sílaba. E quando você faz o passado, nesse caso aqui, utilizando o ED, você não pode criar uma nova sílaba. Isso vai acontecer com verbos terminados em D ou em P, mas sobre isso a gente fala em uma outra ocasião. Aqui é importante que você se atente à pronúncia. Então, mais uma vez eu vou falar para que você repita. Influenced. Influenced. Determined. Determined. Shaped. Shaped. É isso aí. E é treino, tá? É treino. Dando sequência à nossa frase, nós temos who you deal with. Então, you are determined. Ó, não é a frase? You are influenced, you are determined, you are shaped by who you deal with. E aqui no deal with, eu trouxe um outro phrasal verb para você, que é o hang out with. Deal with é lidar com, hang out with, lidar com, os dois significam a mesma coisa, são sinônimos. Não é conviver com. Muitas pessoas convivem com pessoas, mas não lidam com essas pessoas. O que eu quero dizer? Às vezes você está dentro da sua própria casa, você convive com seus pais e não lida com eles. Olha que loucura, né? Acontece, tá? Então, lidar com, conviver com, são coisas distintas, ok? Nós não estamos dizendo de live with, não é viver com, é deal with. Então, você precisa se atentar às pessoas que você convive, que você troca informação, que você retém também informação, entende? Que você ouve, fala. Isso é o que você precisa se atentar. Não é com as pessoas que você vive com, ok? Então, a seleção, ela acontece por parte daquelas pessoas que você mais deal with, lida, de fato, or hang out with. Ok? É nisso aí que você precisa se atentar. Ok? Dando sequência, so be selective. Agora, a conclusão, né? Você precisa ser seletivo, selective. Eu trouxe aqui outras duas palavras que se encaixariam perfeitamente nessa frase. Be critical. Se você se tornar mais crítico na seleção dos seus amigos, das suas amigas, das pessoas nas quais você mais convive com, não é viver com, você certamente terá um melhor resultado dentro daquilo que você busca, porque você estará lidando com pessoas que realmente buscam coisas que você também busca, ok? Por isso que diz a frase, né? Leão anda com leão, ok? Não tem como o leão andar com hiena, tá?
Um vai acabar destruindo o outro. Ok? Outra palavrinha que se encaixaria bem aqui é demanding. Você precisa ser mais... demand significa o mesmo que seletivo, né? Você está selecionando de fato, você está demandando algo mais acima da média, ok? Então, be selective, be demanding, be critical. No inglês mais informal, você poderia usar choosy, você poderia usar picky, ok? Então, dependendo da situação, vamos supor que você esteja falando sobre comida, tá? E aí a pessoa fala, oferta para você uma comida que possui, sei lá, cebola. Aí você fala, I don't like onions, né? Não gosto muito de cebola. Aí a pessoa te oferta mais uma coisa que você também não gosta. Aí a pessoa vira e fala assim, pô, you are so picky, né? Você é muito seletivo, muitos detalhezinhos. No informal, picky se encaixa bem. Outra, choosy, também se encaixa bem. Ok? Vale aí você se atentar para a diferença entre selective, critical, demanding e choosy e picky nesse contexto de informalidade, porque dependendo da situação, você vai optar por usar um ou por usar outro. Você está falando com um amigo, você pode usar choosy, picky de boa. Se você está num âmbito de trabalho, é melhor você utilizar selective, critical, demanding. Ok? Show de bola! Dando sequência, então, nós temos a preposição with, preposition, o terror das pessoas, geralmente, né? Preposição, as pessoas reclamam muito de preposição. Ai, meu Deus, eu não consigo entender preposição. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é que não se traduz preposição, tá? Definitivamente não se traduz isso, porque possui diversos significados, vai variar de frase para frase, de uso para uso, não se traduz, se entende e se associa. Com o quê? Se associa com o que está antes ou com o que está depois, ok? Vou te mostrar aqui o exemplo, você vai entender melhor. Se você quiser aprender mais especificamente sobre preposition, tem uma aula nossa no YouTube, Wave Imersão Linguística, onde eu explico sobre isso, somente sobre preposition, ok? E tem uma aula inteira, mais de 1 hora, falando sobre preposition, sobre diferentes prepositions, e aí você vai aprender muito sobre isso. Hoje eu quero falar especificamente sobre o with, porque o with é o que está dentro da nossa frase. E a frase que eu trouxe de exemplo para você é Last night I dreamed with you. E isso aqui faz parte da minha vida, tá? Eu me lembro, eu tinha uma amiga, né, nos Estados Unidos, eu sempre passava na casa dela para irmos para a escola juntos. O nome dela era Agnes. E é ainda, né? E a gente é muito amigo, inclusive dos Estados Unidos, ela veio me visitar no Brasil, na época, o namorado dela, o Robert, ok? A gente ainda é muito amigo. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu sempre a vejo. A gente é melhor amigo mesmo, sabe? Like best friends. Então, somos nós, eu e Agnes, desde muito jovem. E eu passava sempre na casa dela e a gente subia para a escola juntos. E uma vez eu passei na casa dela e falei com ela assim, essa frase, né? Oh, Agnes, last night I dreamed with you. E ela virou para mim e falou assim, no, you didn't. Você não. Eu falei, yes, I did. I dreamed with you. Eu sonhei com você, né? Se você parar para pensar, I dreamed with you, sonhei com você. E ela, no, you didn't. Eu falei, como assim? Eu que vou saber do meu sonho, né? Se eu sonhei, se eu não sonhei, quem sabe sou eu. Ela falou, não. You may have dreamed about me, but not with me. Definitely not with me. O que isso quer dizer? Por que ela disse isso? E por que ela deu tanta ênfase à preposição about, ao invés do with? Porque quando nós falamos em inglês que nós sonhamos, I dreamed with you, significa que eu sonhei com você do meu lado. Você estava ali do meu lado mesmo e eu estava sonhando enquanto você estava na minha cama junto comigo. E é por isso que ela deu tanta ênfase a isso, né? Falou, não, comigo não, eu estava na minha cama e você estava na sua. E a preposição certa para isso seria about. I dreamed about. Então, nesse caso, você conecta o seu entendimento aqui para que você guarde essa preposição e o uso da mesma com dreamed, ok? Com dream, né? Sonho. Você vai sonhar sobre alguma coisa, tá? Então, é assim que a gente fala. Dreamed about you, about a car, about a house, about anything. Mas tem que ser about, dream about. Show? É isso aí. Outro detalhe aqui que nós temos que eu quero chamar a sua atenção para é a pronúncia da palavra with. Ó, TH no finalzinho, não vozeado, with.
Nós já falamos sobre TH em aulas passadas, aqui mesmo na nossa série de Secando Frases em Inglês. Recomendo que você assista, tá? With, ó, língua entre os dentes, não vozeado. With. Será que você consegue praticar aí? Vamos lá? With. With. Isso aí. Não é um som de F, não é um som de S, não é um som de T, não é nenhum som que você está acostumado, porque não existe TH, a pronúncia do TH é em português. Então, você tem que treinar isso em inglês. With. Beleza? Eu recomendo que você faça isso na frente do espelho para que você veja a pontinha da sua língua entre os dentes. Dando sequência, para finalizarmos, nós temos your circle. So you have to be selective with your circle. E aqui eu tenho a pronúncia da palavra circle, que também já foi falado em aulas anteriores, trouxe alguns outros exemplos para você. Circle significa círculo, né? O possessive adjective your já foi trabalhado anteriormente, recomendo que você assista. E a palavra miracle possui esse mesmo som no final do LE. LE em inglês, finalzinho de palavras, nós temos um padrão linguístico, pronúncia ou. Miracle, circle, tá vendo? Available, table, rectangle, ó, LE no final, ou. Circle, você já sabe, círculo, miracle significa milagre, se você não sabe, miracle, milagre. Available, eu amo essa palavra, é algo que eu me considero sempre available to my students, que significa disponível, tá? Eu sempre estou disponível aos meus alunos, available. Table, table, the book is on the table. Essa aí não tem como esquecer, né? E rectangle, de retângulo, tá? Rectangle. Falando sobre rectangle, sobre circle, eu trouxe outros shapes para você, né? Outras formas aqui, ó. Triangle, também possui esse LE, é o triângulo, né? Triangle. Square, que é o quadrado. E o oval, que possui o AL aí no final, né? Oval, ok? Bem parecido com o triangle também, né? Tem esse som muito parecido, né? De oval. Tá? E a palavra em si, uau, super cognata com o português, né? Muito cognata. E o exemplo, the Bermuda Triangle is composed by Bermuda, Puerto Rico and Florida. Você conhece o Triângulo das Bermudas? The Bermuda Triangle? Então, é um triângulo, né? Que é feito ali entre Bermuda, entre Porto Rico e Flórida, ok? Agora, se você não sabia, agora você já sabe. Se você sabia, é só mais um conhecimento agora em inglês para você. Gostou? Então, a frase para a gente fechar é: You are influenced by who you deal with, so be selective with your circle. Ok? Essa é a nossa frase de hoje. Seja seletivo no seu círculo, ok? Porque certamente você será influenciado, influenciada pelas pessoas nas quais você mais convive com. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa aqui o seu joinha, deixe um comentário na aula de hoje. Quero saber se eu fui capaz de ajudar você de alguma forma. Se você deseja receber o PDF dessa aula, já sabe, né? É só entrar em contato comigo no número que está aparecendo aqui na tela, no canto inferior esquerdo, 32988103208. Você falará diretamente comigo, Marcelo Dutra, seu professor, e é só solicitar que eu envie com o maior prazer e gratuitamente para você. E se deseja participar da nossa imersão Inglês Fluent Wave, que acontece no WhatsApp exclusivamente, acesse waveidiomas.com, preencha seu cadastro em menos de 30 segundos e você poderá estar conosco. Forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Take care!